You're the judge. Oh no, set me free. Oh no, you're the judge. Oh no, set me free. Oh no. Chester Bennington foi cantor, compositor, ator, multi-instrumentista, mais conhecido principalmente como vocalista da banda Linkin Park, que ganhou grande repercussão aí a partir dos anos 2000, que foi onde eles lançaram o álbum Hybrid Theory, e justamente esse álbum também foi sucesso de crítica, sucesso entre os fãs, e com todo o sucesso que se seguiu aí desse álbum, com todo o sucesso que a banda teve daí pra frente, foi onde ele começou a investir mais na carreira de ator, na carreira de produtor. Teve uma outra banda que foi a Dead by Sunrise em 2005. Porém, um ponto muito importante sobre o Chester é que sempre foi conhecido do público e da imprensa os problemas pessoais que ele tinha tanto com drogas quanto com álcool, principalmente ali na juventude, na adolescência dele, e depois também os problemas psicológicos que ele veio a ter e que ele retrataria isso nas músicas dele. Chester foi pai de 6 filhos, com 3 esposas diferentes, sendo casado com a última, a Talinda, de 2006 até 2017, e foi justamente nesse ano, em 20 de julho de 2017, que Chester Bennington foi encontrado morto na sua residência após cometer suicídio. E é sobre a sua vida, sua carreira, sua história, sobre sua infância e sobre tudo até o dia de sua morte que a gente vai falar hoje. Para quem é novo aqui no canal, eu peço que tu se inscreva aqui, deixa o teu like, depois comenta o que vocês acham da história dele, se vocês têm alguma coisa a acrescentar, porque pode ser que falte alguma coisa aqui, ou até mesmo corrigir, porque pode ser também que eu erre alguma coisa aqui, porque tudo que eu tenho aqui foi pego em sites de fofoca, sites de notícia, Wikipedia e tudo mais. Então eu conto com a colaboração de vocês para estar melhorando o conteúdo do vídeo, tá bom? Outro ponto que vale ressaltar é que esse vídeo é uma continuação de um quadro antigo aqui do canal, onde eu conto a breve história de vários grandes nomes da música. Porém, a primeira temporada, que contou com 10 episódios, falava de músicos que ainda estão vivos. E agora, essa temporada, que vai ser de 5 episódios, eu vou falar sobre músicos que já não estão mais entre nós e que ainda assim deixaram um grande legado para a música nacional e internacional. Chester Charles Bennington nasceu em 20 de março de 1976 em Phoenix, no Arizona. Filho de uma enfermeira e de um detetive da polícia, ele sempre foi interessado pela música desde pequenininho, desde criança. Sonhava em se tornar um membro da banda que ele mais admirava, que era a Stone Temple Pilots. E guardem bem esse sonho dele, porque ele vai ser bem importante no futuro. Ele foi vítima de abuso sexual aos 7 anos de idade, porém naquela época ele não pediu ajuda pra ninguém, não contou pra ninguém, porque ele tinha medo de as pessoas acharem que ele estava mentindo sobre isso, ou até mesmo de acharem que ele era gay por ter sofrido esse abuso sexual. O abuso começou com 7 anos e continuou até os 13 anos de idade, e até os 13 anos de idade ele continuou sem falar nada para ninguém, nem para os pais dele. E um fato que é curioso é que o pai dele era detetive da polícia justamente de casos de pedofilia, de casos de abuso sexual. E ele só foi abordar isso com o pai dele muitos anos depois, não foi ali nos 13 anos, foi muitos anos depois realmente mesmo. Até porque nessa época o pai e a mãe dele já estavam separados, eles já não estavam mais juntos. Eu não tenho uma data correta de quando aconteceu isso, porque alguns sites falam que foi aos 9 anos, outros aos 10, outros aos 11, então é aí nessa faixa de 9 a 11 anos foi quando os pais dele se separaram. E justamente com essa questão toda do abuso sexual e com a questão da separação dos pais dele, que ele não conseguiu lidar muito bem, foi onde ele começou a ter certos distúrbios psicológicos, foi onde ele começou a se sentir mal realmente. E com isso, de se sentir mal, ele mencionou em várias entrevistas que ele tinha pensamentos muito negativos, e não só quanto a ele. Ele tinha pensamentos negativos de ele fazer mal para outras pessoas, de ele cometer crimes realmente, de assassinar outras pessoas. Ele mencionou isso em entrevistas dele. Só que uma válvula de escape que ele achou para isso, uma forma que ele achou de não concentrar todo esse trauma que ele estava tendo em coisas ruins, foi a arte. E foi onde ele começou a pintar quadros, escrever poesia, escrever canções. E durante esses primeiros anos da separação dos pais dele, ele ficou sob custódia do pai.
E durante esse tempo que ele ficou sob custódia do pai, ele teve um pesado envolvimento com drogas, usando maconha, cocaína, metanfetamina. Ele era um mix de drogas realmente. E nessa época também ele sofria bullying na escola, porque eu acho que justamente por conta do uso de drogas ele era um guri bem magro nessa época, e justamente pelo fato de ele ser muito magro na época e ser meio esquisito, ser diferente dos demais, ele acabou sofrendo bastante bullying. Então imaginem como já era a cabeça dele desde essa época. Aos 17 anos ele foi morar com a mãe dele, foi onde a tutela dele passou para a mãe dele, e durante esse tempo que ele foi morar com a mãe dele, ela descobriu esse envolvimento que ele tinha com drogas. Ele ficou por um bom tempo proibido de sair de casa, ele não podia sair realmente, ele ficou trancado dentro de casa, até que um tempo depois ele começou a trabalhar no Burger King, e foi depois disso que começou a carreira musical dele. Uma das maiores referências para o Chester era o Scott Weiland da Stone Temple Pilots, que era uma banda que ele admirava muito e que ele sonhava em fazer parte ali na adolescência, na infância dele, e também o Robert Plant do Led Zeppelin. Esses foram um dos maiores nomes que influenciaram ele, que fizeram ele querer entrar no ramo da música. Antes da fama, antes de ele realmente conseguir entrar numa banda que ele fosse fazer grandes trabalhos, ele passou por diversas bandas, em diversos cargos, desde vocalista até pianista, até guitarrista. Ele fez literalmente de tudo, até entrar na Grey Daisy, que foi a primeira banda onde ele foi vocalista e onde ele permaneceu um tempo maior, onde ele teve um trabalho mais profissional, digamos assim. Depois de certo tempo, ele deixou essa Grey Daisy, essa banda, e um ano depois que ele deixou a Grey Daisy, ele se mudou para Califórnia e entrou na banda Zero, sendo o último integrante a entrar nessa banda. Porém, pouco tempo depois dele entrar na banda, que ele entrou justamente porque ele fez alguns testes vocais antes de mudar para Califórnia, é uma história meio longa e eu não quero me prolongar tanto em detalhes que eu acho que não são tão importantes. Porém, pouco tempo depois dele entrar na Zero, eles mudaram o nome para Hybrid Theory. Naquela época e naquela região já tinha uma banda com esse mesmo nome, coisa que é muito comum e que eles vivem precisando trocar. Isso eu já falei na história do The Weeknd, que ele precisou trocar. Então isso é uma coisa bem recorrente no início das bandas. E o nome que eles escolheram para trocar foi Linkin Park, que é baseado num parque onde o Chester passava todos os dias para ir para o ensaio da banda, que o nome do parque era Lincoln Park, ou seja, eles adaptaram e botaram Linkin Park. So I listened to the instrumental side first because I didn't want the melodies to kind of taint what I would create on my own. And from the second I heard the first note of the first song, melodies just started coming, and I turned to my wife at the time and I said, "This is the one. This is gonna happen." And I quit my job and went to California. Após todo o sucesso estrondoso que foi logo desde o início dessa banda, porque o Chester entrou em 1999, em 2000 eles lançaram o álbum Hybrid Theory, e ali já estourou, já teve um grande sucesso. Em 2005, o Chester decidiu ter um projeto paralelo a Linkin Park. Foi onde ele abriu a sua banda própria, que foi a Dead by Sunrise, onde além de vocalista ele era pianista, como eu já falei que ele também sabia fazer, e guitarrista. Mas um dos maiores marcos pessoais na carreira dele foi fazer parte da Stone Temple Pilots. Lembra que ali no início do vídeo eu falei que essa era uma banda que inspirava ele desde a adolescência, desde quando ele começou a admirar a música? Então, em 2013, ele entrou para os vocais, ele assumiu os vocais da banda. Então foi um grande momento para ele, porque era a banda que fez ele chegar onde ele já estava naquele momento, porque em 2013 ele já era um grande nome da música mesmo. Mas aqui um ponto também que vale ressaltar é que esse não foi o primeiro contato com a banda que ele teve. Antes de ele entrar para os vocais, antes dele assumir os vocais da Stone Temple Pilots, ele já tinha trabalhado com a banda, ele já tinha feito trabalhos anteriores, porém agora ele era um membro fixo, e isso é muito maior do que fazer poucos trabalhos com uma banda. Porém, a passagem dele pela banda durou pouco. 2 anos depois, em 9 de novembro de 2015, se eu não me engano,
foi onde ele anunciou que estaria saindo da Stone Temple Pilots, porque ele já tinha a Dead by Sunrise, ele já tinha a Linkin Park, estava na Stone Temple Pilots, e Linkin Park era, eu acho, a que tinha maior sucesso na época, então já tomava muito o tempo dele. Então, justamente por não saber administrar o seu tempo e para onde ele iria realmente, ele acabou saindo da Stone Temple Pilots para poder se dedicar mais a Linkin Park e à família dele. Então, durante os 18 principais anos de carreira musical de Chester Bennington e que ele ficou no Linkin Park, foram 7 discos de estúdio gravado e mais de 70 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo. E isso é muita coisa, é muito disco se vocês forem parar para imaginar. E além de tudo isso, eles também têm 2 Grammys aí na prateleira deles, ou melhor, na prateleira deles porque é da banda, né? Não foi justamente pro Chester e sim pra banda, mas a banda só é o que é graças ao Chester. I know that for me, when I'm inside myself, when I'm in my own head, it gets this place right here, this skull between my ears. O porta-voz do Departamento Forense de Los Angeles informou que o cantor cometeu suicídio por enforcamento dentro da sua própria residência em Palo Verde Estates, que era a cidade onde o Chester morava, aproximadamente às 9 horas do dia 20 de julho de 2017. O relatório de toxicologia do Chester mostrava uma pequena quantidade de álcool no corpo dele, apesar de logo após a morte dele sair várias matérias dizendo que ele estava sob efeito de drogas ou de álcool em excesso ou qualquer coisa do tipo, mas acabou sendo contrariado porque esse teste acabou mostrando que tinha pouco álcool dentro do organismo dele na hora da morte. As autoridades que investigaram o local da morte encontraram vários medicamentos para insônia, encontraram um par de garrafas de cerveja, que é o que tinha no organismo dele, e encontraram também vários pedaços de unha embaixo do celular dele, que foi encontrado numa mesinha que tinha próximo à cama dele. E a esposa dele, Talinda, afirmou que nos momentos que ele estava ansioso, ele roía muito as unhas realmente, e ela afirmou também que o Chester já tinha um histórico de depressão, que ele já tinha feito uma tentativa de suicídio, onde ele bebeu muito um dia, saiu com uma arma, depois voltou, ele tinha medicamentos psiquiátricos prescritos para ele, só que ele já não tomava há um bom tempo, e a morte dele chocou a família dele, chocou a indústria da música, chocou os fãs, chocou o mundo inteiro, chamando a atenção para a saúde mental na indústria da música, porque ele não foi o primeiro grande nome que fez isso, né, que tirou a própria vida, e de que como às vezes tu pode parecer que tu tá bem por fora, mas por dentro tu não tá tão bem. Até porque uma coisa que viralizou bastante na época e viraliza até hoje é muito compartilhado em redes sociais, é uma foto de que, um print na verdade, de um vídeo que a Talinda compartilhou no Twitter dela um tempo antes da morte dele, bem pouco tempo antes da morte dele, até um dia antes, se eu não me engano, onde ele estava sorrindo, onde ele parecia estar feliz. E em menos de 24 horas aconteceu o que aconteceu. Então foi um grande marco para o nome da música, um marco negativo, né? E foi um grande marco para realmente chamar a atenção para esse lado e chamar a atenção para esse grande problema que tem aí no ramo da música e também em qualquer lugar, não só para quem é músico, mas para qualquer pessoa, porque o exterior não reflete o interior, então é basicamente isso. Chester foi um dos maiores responsáveis por ter botado Linkin Park onde está hoje. Não desconsidero o crédito dos outros integrantes, mas o Chester realmente foi um dos grandes responsáveis. Ele foi considerado um dos maiores nomes do metal dos anos 2000, um dos maiores vocais, uma das maiores influências, porque ele tinha muita influência, tanto é que foi justamente por isso que chocou tantas pessoas a morte dele, e que inclusive Linkin Park foi o último grande grupo de rock que conseguiu lotar estádios em qualquer lugar que fosse, qualquer canto do planeta que fosse, eles conseguiam lotar estádios, lotar shows. E além aí do início dos anos 2000, dele ser considerado aí uma das maiores vozes, ele foi considerado também
o maior vocal de metal do século 21. E isso não é pouca coisa. De todas as formas, esse é um nome que é insubstituível e que jamais vai ser esquecido por fãs e por qualquer outra pessoa que tenha conhecido Linkin Park em qualquer momento da vida. Então é isso, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei lá no início, se eu deixei passar alguma coisa que for de extrema importância, me deixa aqui nos comentários, ou se não for de extrema importância, mas que for importante pra ti, me deixa aqui nos comentários também. Se eu errei alguma coisa, também deixa aqui, que eu vou estar me fazendo uma pauta ali no primeiro comentário com as erratas, porque sempre tem alguma coisa errada, mas também deixem as fontes, porque fontes da tua imaginação às vezes não é tão válido. E claro, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar e fazer isso chegar para mais pessoas. E já deixa aqui nos comentários também qual o próximo grande nome da música que não está mais entre nós, que eu posso fazer o próximo vídeo, beleza? Beijo do gordo, até a próxima e tchau. E tchau do fofucho. E tchau do gostoso. Ai meu Deus, parece um boneco de cera.